Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo mais uma vez. Hoje no nosso quadro de curiosidades vou falar sobre algo muito interessante. Não sei se você já ouviu falar. Eita, levanta essa cadeira. Da Roda dos Enjeitados. A Roda dos Enjeitados foi algo que existiu no Brasil durante muito tempo. Existiu na Europa e principalmente na Europa e aí caminhou para o Brasil. O que era a Roda dos Enjeitados? Era um mecanismo que havia, principalmente em alguns mosteiros e igrejas da Europa, um mecanismo que era uma espécie de roda semicircular, então, na verdade, metade de uma roda, em que eram colocadas crianças. Crianças cujos pais não teriam condições de criá-las. Então, se você fosse uma pessoa camponesa, uma pessoa muito pobre, por exemplo, e você não se tivesse um filho, não tivesse condição de criá-lo, você o levaria à roda, né? E aí funcionava da seguinte maneira: o pai colocava a criança na roda, girava o mecanismo e essa roda colocava a criança dentro, né, na parede interior desse mosteiro ou dessa igreja, para que lá os monges, as freiras, sorors, né, pudessem pegar a criança e pudessem criar lá dentro. Então esse foi um trabalho de acolhimento infantil que houve com muita força dentro da Europa. E foi algo que teve uma presença marcante da Igreja Católica. E no Brasil houve duas rodas dos enjeitados. Uma delas, inclusive, ficava no Rio de Janeiro. Se nós pegarmos ali a partir do 1700, talvez 1768, se minha memória não falha. A Roda dos Enjeitados, no imaginário popular brasileiro, ficou imortalizada pela obra do Machado de Assis. O Machado de Assis tem um conto chamado Pai contra Mãe. E nesse conto existe aí uma pressão para que o pai leve o seu filho que acabou de nascer à Roda dos Enjeitados, porque ele não teria condições de criar o próprio filho. Ele era caçador de escravos, a esposa não conseguia ter renda, eles moravam com mais um agregado em casa, uma mulher, e essa senhora o tempo todo dizia que eles deveriam levar a criança para a roda porque não teriam condições de alimentar mais uma boca. E, de fato, é o que ele faz. Ele leva a criança à roda, mas no meio do caminho ele encontra uma escrava fugida. Uma escrava fugida. E ele pensa, é a minha chance de poder ficar com meu filho. Por quê? Porque agora eu vou conseguir buscar essa escrava, levar de volta os seus patrões e receber a recompensa. Lógico que eu não vou contar o que acontece no fim, porque você vai ter que ler. Esse é um conto fantástico, o conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis. Você encontra na internet, é uma delícia de ler esse conto. É muito, muito, muito interessante e retrata bem como era a transição ainda, né, dos escravos alforriados. Você perceba que, apesar de nós termos a Lei Áurea, né, a escravidão não acabou assim. O próprio Machado de Assis mostra isso muito bem dentro dessa narrativa. E a história é uma guerra que existe ali dentro, né, de um pai contra uma mãe, porque a escrava estava esperando um filho. E ele termina o texto dizendo, bem, nem todos vingam. Vingar no sentido de conseguem prosperar. Vale a pena você ler esse texto e vale a pena você procurar, então, saber o que era essa Roda dos Enjeitados. Tá? Enquanto eu estiver de férias aqui, ó, você vai ver esses quadros mais informais, eu contando histórias, fazendo esse tipo de coisa. Beleza? Se você curtiu, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e até a próxima. Força, guerreiros!